65 Guild Wars capítulo 193, esquema de Richmond. Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. O formato da caixa era fácil de imaginar, mas mais difícil de segurar. A esfera era menor e mais leve, enquanto a caixa era muito maior e mais pesada. Draco podia sentir um peso palpável em sua mente enquanto segurava a caixa. O que foi surpreendente foi que estava vazio, mas Draco sentiu como se alguém tivesse colocado um barril cheio de água em sua cabeça. Originalmente, Draco se perguntou por que Richmond fez manter a forma desses dois objetos etéreos. Foi bastante fácil visualizá-los, mas não era aí que residia a dificuldade. Então, por que estava sendo desperdiçado tempo com isso? Agora, ele teve uma vaga ideia. Parecia que havia mais nesse estágio inicial na formulação de feitiços. Mesmo sendo coberto pela estatística Focus, ainda exigia algum treinamento adequado antes de poder ser usado à vontade. Draco então segurou a caixa por quase 30 minutos antes que sua mente não aguentasse mais e ele tivesse que deixá-la cair. Richmond assentiu pensativamente e lançou um feitiço de restauração nele. Continuar. Draco começou, invocando a forma da caixa quase instantaneamente e continuou mantê-la no lugar com firmeza. Desta vez, ele conseguiu durar pouco mais de meia hora antes de atingir seu limite. Richmond e Draco iniciaram o processo de restauração e trabalho. Foi um processo incansável que fez com que até os espectadores se sentissem exaustos de assistir. As criadas que se movimentavam olharam para aquilo com leve curiosidade, mas não conseguiram demonstrar nenhum interesse ao verem como era repetitivo. Riveting, Ikari e Zaine foram os únicos capazes de assistir a essa performance sem piscar. Afinal, eles não estavam olhando para o processo, mas para o próprio Draco. Quando o dia chegou ao fim novamente, Draco conseguiu segurar a caixa por pouco mais de 40 minutos, o que foi uma grande melhoria. Antes de sair do pátio, ele falou com Richmond. Velho que parece um cachorro, espero que você não tenha assediado minhas criadas. A voz de Draco era leve e aparentemente neutra, mas Richmond congelou e começou a suar. Ah, claro que não. Como você vê esse velho? Eu só vim aqui para treinar meu querido aprendiz, não para brincar com alguns servos. Richmond respondeu com justiça. Se alguém não o conhecesse de antemão, seria enganado e pensaria que Draco estava sendo injusto. No entanto, Riveting acrescentou as palavras de Draco em um tom lânguido. As empregadas têm evitado furtivamente esta área já há algum tempo. Ikari também pensou um pouco antes de falar. E eles olham para você com pavor, enquanto nos lançam olhares suplicantes. Zaine colocou o último prego no caixão. Parece que toda a sua energia foi drenada e parece que foi causado artificialmente. Neste ponto, todo o manto de Richmond estava encharcado de suor. Não importa o quanto ele tentasse limpar a testa, a água continuava fluindo. E esse assunto? Na verdade. Os dentes de Richmond bateram enquanto ele não respondia adequadamente. As empregadas da região tinham olhares de surpresa em seus rostos. Será que seu arrojado Lord Draco finalmente iria salvá-los e aliviar suas dores? Eles não puderam deixar de parar e olhar para o fiasco que se seguiu. Percebendo que mais colegas de trabalho pareciam ter parado no pátio, mais e mais empregadas continuaram entrando. A aura de Draco estava agitada, um miasma negro que prometia morte e esquecimento. Seus cabelos brancos balançavam ao vento e seus olhos vermelhos pulsantes brilhavam com malícia. Velho fraque, então você está se aproveitando das minhas criadas? Richmond balançou a cabeça. Nunca. Temos nos envolvido em atividades mutuamente divertidas. Eu juro. Draco acenou para uma jovem empregada aleatória, que ficou assustada, mas se aproximou de Draco lentamente. O tempo todo, ela não conseguia tirar os olhos do rosto e da forma dele. Como ela era uma garota normal, a aparência de Draco por si só era boa o suficiente para fazê-lo ficar acima de qualquer um daqueles filhos da puta de sucesso que ela já tinha visto. Isso nem sequer acrescentava o efeito da herança do Anjo Negro, que fez até mesmo potências como Diana e Myrine, que eram belezas de pele bronzeada e amazônicas do pavilhão dos maníacos de guerra, desenvolverem um grande interesse por ele. Como tal, a infeliz jovem empregada era como uma criada apaixonada pelo belo príncipe. O que não estava muito longe, na verdade. Draco se virou para ela e perguntou gentilmente. Diga-me o que Richmond fez com você. Comece pelo momento em que ele chegou,
Não apenas pelo que ele fez depois que voltei. Draco sempre canalizou a sedução diabólica de sua herança do anjo negro sem querer. Então a jovem empregada sentiu suas pernas tremerem enquanto lutava para resistir aos efeitos de sua linhagem. Os olhos de Zayn brilharam quando ela viu isso. Draco estava atualmente exibindo o poder de um incubus, mas tão poderoso que qualquer mulher que ele atacasse cairia facilmente. Zayn quase enlouqueceu ao perceber que seus filhos com Draco teriam esse tipo de habilidade. Ele nos obriga a fazer coisas estranhas. A jovem empregada respondeu. As sobrancelhas de Draco franziram. Que tipo de coisas? Bem, ele nos faz pular como sapos, ou andar como caranguejos. O tempo todo, ele aponta para nós e ri maliciosamente. Ela esclareceu, sua vergonha limpando sua mente da sedução de Draco. Todas as outras criadas coraram ou esconderam o rosto. Esta foi a maior vergonha da vida deles. Draco, Rivetingnit, Ikari e Zayn ficaram simplesmente pasmos com isso. Eles pensaram que Richmond os estava assediando sexualmente ou até molestando, mas ele estava apenas fazendo-os fazer papel de bobos por diversão. Richmond caiu de joelhos e começou a chorar. Você está feliz? Agora você conhece meu segredo e me desonrou em público. Tudo que eu sempre quis fazer foi aliviar um pouco do estresse de forma inofensiva, ao mesmo tempo ajudando o meu amado aprendiz a alcançar o auge. Seu corpo tremia enquanto ele chorava alto, fazendo com que todos se sentissem estranhos. O que era pior, Richmond ainda nem havia terminado. Mas o que eu ganho? Um aprendiz rebelde que insulta seu mestre, chamando-o de velho maluco e velho cachorro. O que eu fiz para merecer isso? Já houve um momento em que fui rude ou desrespeitoso com você? A aura de Draco enfraqueceu muito e ele fez uma careta. Até Ikari, Zayn e Rivetingnit baixaram a cabeça porque sentiram que a culpa de Draco era deles. Até as criadas se sentiram estranhas, desviando o olhar furtivamente. Era verdade, dado o poder do velho e a sua posição como mestre do seu senhor, que não haveria nada de errado se ele tivesse feito coisas piores com elas, que eram apenas empregadas humildes. No entanto, o que ele fez com eles foi o nível de uma criança travessa pregando peças em seus colegas. Draco respirou fundo e percebeu que, apesar de Richmond estar certo ou não em aliviar o estresse desonrando suas criadas, ele pessoalmente não tratava mal Draco desde que se conheceram. Ele sempre foi cordial e amigável, até mesmo protegendo Draco dos outros poderes do rank 7 quando ele era do rank 0. Não se deve esquecer, o Draco naquela época não era tão notável quanto era agora. Ele só matou Ratchet devido a um momento de sorte, ganhando recompensas que estavam muito acima de sua liga. Se Richmond não o tivesse protegido, aquele poder oculto que foi o primeiro a chegar após a abertura do baú do tesouro lendário por Draco teria feito Draco tossir tudo. Nota do autor, durante o capítulo 9, depois que aquele cara Fleetfoot foi cozido até a morte pela alma do dragão. Draco não sabe disso, é claro. Estou apenas dando um exemplo específico. Naquela época, Richmond não tinha nada a ganhar protegendo-o. Na verdade, teria sido a escolha mais sábia coagir Draco a entregar tudo o que ganhou. No entanto, ele escolheu proteger seu arauto, mesmo que fosse por capricho. O fato de ter sido por capricho foi muito melhor do que se Richmond planejasse fazê-lo. Isso porque fazê-lo por capricho significava que sua ação ocorreu sem quaisquer restrições e, o mais importante, sem segundas intenções. É claro que Richmond se beneficiou muito no futuro, mas ele também estava retribuindo agora, ensinando magia subjetiva a Draco. Richmond poderia considerar isso uma troca equivalente, mas para Draco, que era um reencarnador com infinitas técnicas e habilidades de combate, os princípios que Richmond lhe ensinou poderiam ser aplicados a várias outras áreas. Isso era muito mais do que ele jamais poderia desejar. Mesmo assim, ele estava abusando verbalmente do velho mago. Draco se sentiu um pouco envergonhado neste momento. Ele respirou fundo e fez uma reverência. Sinto muito por ser rude, mestre. Fiquei simplesmente furioso com a ideia de minhas criadas serem abusadas, por isso falei fora de hora. Draco se humilhou e pediu desculpas. Isso era algo que ele quase nunca fazia. Ele era genial e educado com a maioria das pessoas, como suas criadas ou seus escravos. Mas não porque fosse um cara legal. Fazia parte do seu cultivo pessoal do dao da arrogância. Ser educado e gentil também era uma forma de arrogância. No entanto,
Ele realmente se curvou e pediu desculpas a alguém. Esta foi certamente a primeira vez deste sujeito nesta linha do tempo. Os olhos de Richmond brilharam sorrateiramente através de suas lágrimas falsas, que foram geradas através da manipulação inteligente dos elementos de maneiras que Draco nunca compreenderia. Suspiro. Está tudo bem. Tudo que peço é que você leve minhas lições a sério e continue mostrando sua excelência para o mundo. Richmond enxugou suas lágrimas e se levantou, olhando para Draco gentilmente. Ele era como um avô infinitamente benevolente que se importava profundamente com seu neto que o havia ofendido, mas percebeu o erro de seus métodos. Até as empregadas ficaram emocionadas com essa cena. Eles esqueceram completamente a vergonha que haviam passado e a impressão que tinham de Richmond melhorou. Os olhos de Richmond brilharam. Ele estava rindo alegremente, lamentando que sua atuação fosse realmente boa demais. Agora ele havia limpado a ficha com as empregadas e poderia começar de novo. Além disso, ele estava falando sério quando disse que Draco deveria continuar mostrando sua excelência. Alguns dias atrás, quando Draco se tornou mestre cozinheiro, ele recebeu outra recompensa. Parabéns ao Mágico Richmond por ter um arauto alcançando uma honra de classe mundial. Mágico Richmond recebeu uma Ocean Ave Pearl. Assim como o coração de Ícaro, permitiria que ele alcançasse o domínio perfeito sobre um elemento, neste caso, a água. Foi por isso que Richmond usou o elemento fogo para fazer um show para Draco pela primeira vez, e mais tarde o escudo de água após Draco realizar sua façanha. Claro, Richmond já tinha conseguido usar o conhecimento dos elementos livremente, mas não era a mesma coisa. Haveria algumas complicações e resistência dos elementos, mas depois de usar esses dois itens, tudo o que ele fez continha uma sugestão desses dois elementos. Para um mago, foi um benefício imensurável. Isso significava que se ele encontrasse o deus do fogo Flaflame, ou o deus do mar Poseidon, ele poderia lutar com eles igualmente e até mesmo danificá-los levemente usando seus próprios elementos. Draco assentiu e saiu do pátio com seu bando de beldades. Richmond, porém, virou-se para as criadas e suspirou levemente. Também devo me desculpar por maltratar todos vocês. Permitam-me compensar minha transgressão passada. Espero que todos gostem deste presente. Ele canalizou uma pequena quantidade de energia divina e lançou um feitiço de embelezamento de ampla área. Todas as empregadas foram cuidadosamente selecionadas antes de serem autorizadas a trabalhar no castelo de rank 7. Eles já eram muito bonitos, mesmo para os padrões gerais. Mas assim que Richmond terminou seu feitiço, as várias criadas se transformaram. Cada um obteve as proporções corporais ideais, sua pele fica imaculada e seu apelo sexual geral aumenta muito. Eles agora pareciam um bando de modelos em uma agência sofisticada. Eles ficaram chocados e extasiados com a bênção de Richmond. Cada um esperava poder chamar a atenção de seu senhor, não necessariamente por motivos materiais, mas porque Draco era realmente atraente. Agora, Richmond os presenteou com as ferramentas básicas para realizar seus desejos. O resto dependeria de seus próprios esforços. Como tal, as criadas agradeceram alegremente a Richmond e elogiaram seu nome aos céus. Eles esqueceram completamente o quão irritados e ressentidos estavam com ele por fazê-los fazer coisas tão absurdas. Ah, qual era o problema? Nós morremos. Nós nos machucamos. Por que estávamos com tanta raiva? Foi isso que passou pela cabeça deles enquanto se dispersavam, deixando Richmond, que sorria astutamente. Este velho mago alcançou a primeira fase de seu objetivo e estava passando para a segunda. Enquanto isso, os membros principais da Umbra administravam uma masmorra de sobrevivência chamada Caverna Perdida, que era para todos os níveis do Rancon. O nível dos monstros seria escalado para a média do grupo, com o nível do membro mais alto tendo precedência. Rina pretendia reunir experiência para aumentar o nível de seus itens de crescimento e, posteriormente, de si mesma, enquanto Sublime Notion estava ocupada gerenciando a administração da Vita City Stat. Cobra cuidava da orientação dos novos membros, enquanto Boidio nos interrogavam através de um treinamento rigoroso. Como tal, dos 5 generais, apenas Kiran estava presente. Em seu grupo estavam Slimfati, Fitter Cleric, Silen Qualquer, Dreary Traveler, Rambunctious Butrover, Warmspring, Akainu, Sanji, Jada, Jade e Lovingaunt. Os 12 lutadores estavam atualmente no meio da terceira rodada do modo de sobrevivência,
onde lutavam contra ondas de kobolds. Os velozes cães reptilianos tinham a altura do peito de um homem. Eles também eram astutos o suficiente para empunhar espadas, arcos, escudos e adagas rudimentares, enquanto suas armaduras eram de couro desgastado. No entanto, eles eram uma grande dor de cabeça devido à sua astúcia e velocidade. Seus corpos escamosos também lhes davam uma boa defesa natural que resistia parcialmente a ataques cortantes. Kiran, como um dos 5 generais, era naturalmente o líder deste partido, já que superava todos eles. O monge reticente estava envolvido na briga, socando, chutando e movendo-se sem esforço entre os inimigos. Era como assistir àqueles filmes antigos de artes marciais com efeitos especiais. As leis da física parecem ter decidido fazer uma pausa prolongada sempre que Kira movia seu corpo. De que outra forma poderia ser explicado que ela poderia dar salto duplo, realizar uma quantidade infinita de chutes, socar mais de uma vez em um segundo e outros feitos ilógicos. Com suas vestes de monge taoísta, Kiran realmente parecia a encarnação da representação ocidental de um artista marcial oriental. Sua habilidade de percorrer o campo de batalha também foi bastante aprimorada por sua linhagem, que ele quase não havia usado antes. Afinal, ele teve que concentrar tudo o que tinha para ter a oportunidade de reanimar sua mãe. Mas agora que o tinha feito, ele era um com ele e, por extensão, com sua mãe. Juno estava observando seu incrível filho e ficou maravilhada com seu crescimento. Como tal, ela o estava orientando sobre como usar sua linhagem enquanto lutava desde que a reviveu. Por alguma estranha razão, a alma dela também estava presente em Bondless, embora ele não pudesse trazê-la à tona como faria no mundo real. Enquanto Kiran lutava, uma estranha energia marrom clara surgiu ao seu redor, que era semelhante à aura que Draco e Rivetingnit produziram, só que muito mais fraca. Esta foi uma das 2 heranças da linhagem Gautama Buda, a herança da energia nobre. Esta herança permitiu que os membros da linhagem gerassem uma forma especial de energia chamada energia nobre, que poderia ser usada de várias maneiras. Poderíamos usá-lo para fortalecer o corpo, transmiti-lo para fortalecer uma criança, purificar doenças, repelir espíritos malignos, limpar a mente e muito mais. Os limites da energia nobre ainda não tinham sido descobertos, já que a maioria dos membros da linhagem Buda eram muito fracos em sua linhagem para demonstrar muito. Kiran, porém, tinha uma compreensão surpreendentemente boa dessa herança. Claro, por ser uma raça mista, ele não poderia usar a segunda herança como Juno, apesar de sua alta pureza de linhagem, mas isso não era um problema. Afinal, ele tinha acesso à linhagem de seu pai, mas não tinha conhecimento ou treinamento sobre como usá-lo e Juno também não. Ele estava preso em uma situação semelhante à de Draco, o que era bastante problemático. Kiran usou sua energia nobre para aumentar sua velocidade, força e reflexos. O dreno em sua linhagem era pesado, mas Juno ensinou como diminuir o consumo em tempo real. O Armspring estava cuidando da cura do grupo. Com seu cajado da luz sagrada, ela conseguiu manter os 11 membros do grupo saudáveis e vigorosos. Se ela pudesse resistir aos Void-Killers com mais de 20 lutadores, ela certamente poderia lidar com esses monstros de ranking privado e especialista que estavam muito abaixo dos humanos no ranking do estado de ser. Dreary Traveler continuou gerando mortos-vivos dos cadáveres dos monstros mortos, usando a menor quantidade de mana, resultando na variedade mais fraca de soldados esqueletos. Eles foram capazes de segurar os kobolds com facilidade. Os mortos-vivos matariam alguns dos monstros que surgiam incessantemente e aumentariam suas fileiras, o que prejudicaria o controle mental e a mana de Dreary Traveler. Quando alcançou um número impressionante de mortos-vivos, ele finalmente parou de convocar mais. Ele permitiu que seus mortos-vivos lutassem, seus números diminuindo naturalmente à medida que matavam mais e mais monstros. Quando o número deles chegou a 100, sua mana se regenerou completamente e seus olhos brilharam. Ele começou a lançar uma das habilidades incomuns da classe Necromante, que era a evolução do Cavaleiro Esqueleto. A energia mundial ambiental da área foi puxada para os 100 mortos-vivos restantes que evoluíram para Cavaleiros Esqueletos com armadura completa e armas de boa qualidade. Eles não andavam mais como idiotas, usando armas de lixo para lutar como tolos. Em vez disso, eles imitavam as habilidades básicas de um soldado treinado e possuíam armas e armaduras comuns. Foi o equivalente a convocar 100 jogadores semi-profissionais, o que foi um feito incrível para qualquer um. No entanto,
Deaire Traveler era um necromante, que era uma classe oculta. As aulas ocultas eram um jogo totalmente diferente das aulas normais. Suas habilidades e seu crescimento inevitavelmente os fariam se destacar, e era por isso que era necessário ter uma classe oculta para se qualificar para se juntar aos membros principais da Umbra. Esses 100 cavaleiros esqueletos mudaram instantaneamente a luta ao longo das muitas rodadas que aconteceram, mesmo quando confrontados com chefes. A cura de Wyrmspring tornou-se mais adequada, a energia nobre de Kiran tornou-se mais refinada e os inimigos foram abatidos rapidamente. Quanto ao Rambunctious Butlover e ao resto, a contribuição deles também não foi pequena. Rambunctious não usou sua habilidade de linhas líricas, mas sim uma nova habilidade incomum chamada Talkative. Enquanto ele falava palavras que eram registradas como algo sem sentido para todos os jogadores, os monstros a 30 metros dele começaram a perder saúde com o tempo. Como o Rambunctious Butlover poderia ser chamado de bardo se ele não conseguia nem convencer seus inimigos até a morte. Guild Wars capítulo 194. O modo de sobrevivência da caverna perdida. A habilidade Talkative do Rambunctious Butlover foi definitivamente aquela que correspondeu às lendas da todo-poderosa classe Bard. Os bardos eram conhecidos por serem contadores de histórias incríveis, mas o que muitas vezes era deixado de lado era sua habilidade igualmente infame de ser capaz de vomitar as mais bobagens do mundo, uma baboseira sem fim que poderia fazer qualquer um pular de um penhasco só para fazê-lo parar. Os kobolds da caverna perdida entenderam essa verdade da maneira mais difícil. Eles gritaram e taparam os ouvidos de dor, gritando em sua linguagem gutural para que aquilo parasse. Claro, isso se referia apenas aos kobolds de rank privado mais fracos. Os de nível especialista foram capazes de lutar enquanto recebiam dano da habilidade, enquanto os kobolds de nível sargento foram capazes de resistir aos seus efeitos até certo ponto. No entanto, Rambunctious não era apenas um bardo. Ele era um Battle Bard. Como tal, enquanto pronunciava seu jargão debilitante, ele exibia uma esgrima impressionante, derrubando muitos inimigos com sua grande habilidade. Sua presença era uma desgraça para todos os inimigos, pois ele agia como um causador de danos e um controlador de multidão. Assim que a habilidade falante acabou, ele começou a cantar sem uso de seus instrumentos, sua voz ecoando pela área. Esta era uma habilidade de bardo de classificação incomum, palavras líricas. Teve um efeito muito mais forte que o Common Lyrical Mid, mas foi muito mais fraco que as Rare Lyrical Lines. Anúncio da festa local. O jogador Rambunctious Butlover aumentou o moral do grupo através da música. O inimigo é intimidado pela sua verbosidade verbal. Todos os jogadores, ataque mais 20%, defesa mais 30%, velocidade mais 10%. Todos os inimigos, ataque menos 20%, defesa menos 30%, velocidade menos 10%. Com esse buff, todos ficaram mais fortes do que já eram. Rambunctious enfrentou muitos monstros e chefes ao longo das rodadas, exibindo sua destreza e versatilidade. Draco e Eva não sabiam qual classe Sanji jogava na outra linha do tempo, então apenas o deixaram jogar como quisesse. Essa abordagem de esperar para ver infelizmente resultou na classe comum de um Lancer. Dada a enorme popularidade do Bondless, tanto Sanji quanto Akainu devem ter jogado o jogo em algum momento, mas, assim como no mundo real, os irmãos Sanguíneo foram muito discretos. Eles poderiam ter se tornado famosos em algumas áreas locais, mas pelo menos em escala global, eles não fizeram nada para se registrar no radar de Draco ou Eva. Então, novamente, Draco estava tão ocupado tentando destruir Eva que era muito provável que ele tivesse perdido muitas outras informações úteis. Mas, honestamente, quem esperaria ser enviado de volta à reencarnação após a morte? Quem poderia se preparar para tal coisa, acumulando antecipadamente todo tipo de informação para sua reencarnação? Geral. Sanji poderia ser descrito como um jogador mediano. Ele era mais um hacker interno que era bom com tecnologia, não alguém adequado para a batalha. Sua habilidade com a lança era honestamente desajeitada e muito áspera. No entanto, Draco nomeou um membro central da Umbra. Ele tinha acesso ao Training Hall no Rank 7 Guild Hall, que poderia transformar qualquer covarde fraco em um espadachim incomparável com tempo e esforços suficientes. Sanji ainda estava em desenvolvimento, mas eventualmente chegaria lá. Akainu estava em uma situação semelhante. Sua alocação de pontos de estatísticas também resultou em uma classe comum. No caso dele, era o Berserker.
No entanto, ele não tinha a habilidade de Boyd, já que Akainu era mais hábil com armas e armamentos modernos do que com combate corpo a corpo. Até os 5 generais tiveram que passar por uma curva de aprendizado, onde tanto Draco quanto Rivetingnight os treinaram, trazendo-os ao seu atual nível de poder. Akainu estava principalmente dividido entre cumprir suas funções como gerente do grupo de Draco fora do jogo e sua progressão no jogo. Como tal, ele teve pouco tempo para se dedicar ao treinamento como os 5 generais ou os outros membros principais e suas habilidades foram prejudicadas por isso. Seus ataques eram em grande parte imprecisos, e se não fosse por seu excelente equipamento, bem como pela cura de Armspring, ele poderia ter sido morto muitas vezes até agora. Além disso, tanto Akainu quanto Sanji foram protegidos pelos guerreiros mortos-vivos de Dreary e Traveler, que reconheceram suas falhas. Silen Walker era um personagem interessante que mal se revelou desde que entrou na Umbra, mas agora era possível vê-lo claramente. Apesar de ser da classe Noctimancer, que era uma classe oculta que permitia usar magia das trevas, ele não usava vestes de mago. Não, Silen Walker era semelhante a Gently Flower Joker no aspecto de que não gostava da estética do traje medieval que o sistema queria que ele usasse para combinar com sua classe. Portanto, ele pagou um preço razoável para modificar o aspecto visual de seu traje. Ele estava vestido com um terno preto justo, com uma camisa preta por baixo. Sua gravata também era preta e seus sapatos de camurça combinavam com a cor do traje, conferindo-lhe uma certa estética. Silen Walker era um homem alto e bem proporcionado, muito bonito. Afinal, ele foi uma das maiores celebridades do mundo emergindo após a Terceira Guerra Mundial, um artista e ator de destaque que ganhou muitos prêmios. Seu bronzeado extremamente claro, aliado aos penetrantes olhos azuis e ao cabelo penteado e ondulado, davam-lhe o ar de um jovem de sucesso que colocaria o mundo sob seus pés. Nota do autor, assim.engur.com/vushi.jpg. Ele caminhou pelo campo de batalha casualmente, com uma mão no bolso da calça e a outra gesticulando para lançar seus vários feitiços e ataques. Um Noctimancer não precisava de cajado, mas sim de anéis. Ele atualmente tinha um épico equipado que ganhou no 6º andar da loja Rank 7, e seu poder era inacreditável. O Noctimancer tinha a melhor mistura de dano ofensivo e controle de multidão entre todas as classes mágicas. Sua magia sombria poderia perfurar, prender e desestabilizar seus inimigos. As habilidades ativas Shadow Bind e Shadow Tendrils que Rivetingnight também estavam disponíveis para ele como Noctimancer, só que sua habilidade de usá-las era maior e custava menos recursos. Afinal, Shadow Assassins era uma classe que lidava tanto com assassinato quanto com magia das sombras, enquanto a classe de Silen Walker se concentrava na magia das trevas e, por extensão, na magia das sombras. A maioria dos monstros ao seu redor seriam fortemente restringidos pelas sombras abundantes nesta caverna subterrânea, e então seriam transformados em queijo suíço por uma quantidade infinita de espinhos de sombra. A habilidade Manipulação de Sombras era uma passiva de nível raro, permitindo-lhe manipular a escuridão desde que tivesse resistência mental e disponibilidade de sombras. Se ele quisesse usá-lo sem a presença de sombras, precisaria usar uma habilidade ativa. Como tal, ele não era diferente da encarnação de um deus da morte, especialmente com sua beleza e traje. Parecia que Lúcifer tinha vindo fazer uma visita ao mundo, apenas para brincar. Silen Walker era muito estranho para os outros membros da Umbra. Ele quase não falava, mas sempre tinha um leve sorriso no rosto, como se não levasse nada no mundo a sério. Era um cruzamento entre um sorriso amigável e um sorriso zombeteiro, o que era uma mistura bizarra. Teria sido bom vê-lo assim ocasionalmente, mas seu rosto parecia perpetuamente preso naquele sorriso. Lovingaunt foi uma lutadora interessante como Poesomancer. Por um tempo, os homens da Umbra estiveram envolvidos em discussões acaloradas, ambos os lados quase em desacordo. A questão era, entre Sublime Notion e Lovingaunt, quem tinha o peito maior. Sublime Notion já havia sido campeão invicto. Rina, Ikari, Zayn, Roma. Nenhuma delas conseguiu chegar perto do Sublime. No entanto, Lovingaunt estava um pouco abaixo de Sublime ou um pouco à frente. Sem sentir isso, ninguém poderia dizer. Contudo, nenhum dos machos do Umbra se atreveu a brincar. Afinal, pela interação limitada com ela, eles entenderam que Lovingaunt era uma encrenqueira do mesmo nível que Sublime.
Ela adorava brincar com os outros como se fossem brinquedos, e muitos já haviam caído em seus esquemas. Eles também ouviram um boato de que ela era tia direta de Draco, e esse boato parecia verdadeiro já que ela e Draco eram cerca de 20% parecidos. Ambos tinham o mesmo, anteriormente para Draco, cabelos escuros e olhos verdes brilhantes. O formato de seu rosto era igual ao de Draco e sua voz, assim como sua aura, também eram semelhantes. No entanto, muitos se recusaram a acreditar nisso, pois Lovingaunt parecia jovem demais para ser tia de Draco. Deve-se saber que, após a muda, tia amorosa passou de uma velha a uma jovem beldade de 20 e poucos anos. Ela pode não pertencer à herança do anjo negro, mas ainda era bastante atraente como descendente de Lúcifer. No entanto, seu poder foi o que fez muitos desistirem. Apesar de ser um dos mais novos membros do núcleo, ela era a segunda mais forte entre eles, ainda mais forte que metade dos 5 generais. A classe Poisomancer era uma classe oculta focada em dotes empilháveis e em infligir muitos tipos de debuffs. Seus primeiros ataques foram fracos como o inferno e não fizeram nada, mas à medida que aumentavam, tornavam-se horríveis. O dano ao longo do tempo se acumularia, sobrepondo-se para causar dano absoluto. O status de menor envenenado era irritante, mas não muito ruim, já que geralmente causava de 10 a 50 de dano por segundo durante 1 minuto. Com o HP atual dos jogadores, isso representava apenas 20 a 25% de sua saúde máxima, o que poderia ser combatido por poções de antídoto ou poções de saúde. Porém, que tal mais de 10 status menor envenenados que foram empilhados, agindo em conjunto e separadamente? Sem mencionar que outros debuffs como menor Confused, menor Slowed e menor Insane eram comuns entre os vários efeitos colaterais da magia Poisomancers usada. Em tal estado, como alguém poderia revidar? Como tal, esta classe tinha pouca utilidade na fase inicial da luta, mas a partir do meio da luta, uma se tornaria seu brinquedo. Era preciso correr e matar o Poisomancer antes que eles pudessem lançar seus feitiços, e seria uma vitória certa. Se não o fizermos, seria uma derrota certa. Não havia meio termo. Contra os kobolds, um Poisomancer em grupo era sua ruína. Apesar de sua biologia parcialmente reptiliana, o veneno que Lovingaunt despachou era inorgânico, então eles tiveram muito pouca resistência. O que era ainda pior era que ele estava usando sua linhagem, embora os membros da Umbra pensassem que fazia parte da classe Poisomancer. Tia Amorosa usou sem esforço a técnica de manifestação básica para invocar seu familiar serpentino, que era a cobra azul. Era 10 vezes maior do que no mundo real e muito mais forte do que poderia ser racionalizado. Assim como os golems do Lorde local ou o dragão negro de Draco, a invocação da Tia Amorosa recebeu estatísticas do sistema, que eram mais fracas do que suas contrapartes em seu nível. No entanto, ainda era mais forte do que qualquer coisa que um monstro de Rancum pudesse trazer. O familiar serpente da Tia Amorosa não era uma cobra básica. Nem mesmo um descendente da linhagem Lúcifer com 1% de pureza de linhagem teria um familiar serpentino mediano. A cobra azul da Tia Amorosa era a forma embrionária do Leviatã, uma víbora azul subaquática. Como tal, tinha uma forte afinidade com o elemento água, que usava e abusava livremente. Ao longo das rodadas, ela destruiu os monstros. Ela nem precisou usar a técnica de manifestação avançada, simplesmente usando a técnica básica aqui e ali para causar estragos. Os gêmeos Fogo e Gelo fizeram jus ao seu nome, já que Jada e Jade trabalharam em perfeita sincronização para derrubar seus inimigos. Jada lidou com o ataque, já que sua magia de fogo foi disparada quase sem intervalo. Ao contrário de Rina, que tinha alguns feitiços chamativos que causavam grandes danos, Jada dependia de uma infinidade de feitiços básicos e de seu ataque automático. Ela era como um lança-chamas implacável que nunca ficava sem combustível. No entanto, a linda ruiva era a personificação de um canhão de vidro, que morreria com alguns golpes. Como tal, sua irmã gêmea defendeu ambos sem esforço com sua magia de gelo. Ela aprendeu apenas magia de gelo defensiva e de controle de multidões exatamente para esse propósito. Eles tinham uma química perfeita que não exigia palavras. O timing de Jada e Jade era como se elas estivessem mentalmente conectadas e pudessem ler a mente uma da outra. A magia de gelo de Jade formaria paredes ou rastejaria do chão e prenderia a parte inferior do corpo dos inimigos atacantes no gelo.
Ela foi capaz de atrapalhar os inimigos que tentavam atacá-los, bem como fornecer apoio a Jade. Seu Tactean significava que eles eram os quartos melhores lutadores da batalha, depois de Kiran, que ficou em segundo, e Lovingaunt, que ficou em terceiro. Em primeiro lugar ficou Slim Fati, que era como a reencarnação de Jeanne d'Arc. Seu curto cabelo ruivo e seus penetrantes olhos castanhos brilhavam enquanto ela serpenteava pelo campo de batalha como um cisne gracioso. Em termos de movimento, Slim Fati só foi superado por Riveting-Nid. Depois de ser treinada pessoalmente por Riveting-Nid, suas habilidades cresceram ao ponto de ela se tornar a lutadora mais forte do Umbra sob o comando dos 5 generais. Sua classe era a classe Sword Synthes, que Draco e Riveting-Nid especularam ser rara ou semi-épica. Deve-se saber que as suas próprias classes de Vingadores e Assassinos das Sombras foram classificadas como raras, na melhor das hipóteses. Nota do autor: guarde suas dúvidas sobre o sistema de classes. Iremos nos aprofundar nisso quando chegar a hora de Draco atingir o rank 2. Como as classes ocultas são adquiridas, como as classes podem ser evoluídas, o que exatamente significam as classificações de combate e como as classes afetam o combate fora das habilidades. Ela tinha muito poucas habilidades porque adquirir habilidades para sua classe era ainda mais difícil do que para a classe Vingador ou Assassino das Sombras, então ela tinha apenas 2 desde o início do jogo. Eram 2 habilidades passivas. A primeira habilidade passiva foi chamada de Maestria de Santa, que aumentou sua velocidade, dano e defesa em 30%, o que a tornou ainda melhor do que Claw e Fate e Revenger juntos. Sua segunda habilidade passiva era do nível raro, que era a habilidade da Santa. Isso permitiu que ela equipasse qualquer espada sem enfrentar penalidades de resistência ou velocidade, e ela poderia até mesmo agarrar as espadas de outros com força. Com essas 2 habilidades, ela destruiu os kobolds como se fossem papel. Se ela tivesse possuído a habilidade Maestria da Santa durante a batalha com o Dragão de Metal e a Primeira Guerra de Guildas, ela definitivamente teria sido uma das sobreviventes. Ela o adquiriu recentemente na loja Rank 7, usando seus UPs para comprá-lo de um dos vendedores do 5º andar com um grande desconto devido à sua posição na Umbra. Fighter Cleric apoiou Slim Fati, e a dupla desenvolveu uma química estranha ao longo das rodadas. Slim Fati notou que Fighter Cleric lançou-lhe olhares estranhos e furtivos, fazendo seu coração bater forte e sua imaginação correr solta. É preciso saber que ela não era nada feia. Na verdade, pode-se dizer que ele era muito bonito, ou mais precisamente, tinha um contorno de alguém bonito. Ela era simplesmente tão magra que ninguém conseguia sentir nenhum interesse sexual por ela. No entanto, Fighter Cleric, indiscutivelmente o terceiro jogador mais rico do mundo depois de Draco e Riveting-Nid, parecia interessado nela. Ela não estava interessada no dinheiro dele, mas sim nele, que parecia estar interessado nela como pessoa e não em sua aparência externa, mas seu status era único em toda a Umbra. Para alguém como ele gostar dela foi um grande choque. Ainda assim, Slim Fati foi disciplinado e controlou firmemente sua única falha antes de se concentrar na batalha. Quanto ao próprio Fighter Cleric, ele usou o único ataque disponível para Luckmancers, que se chamava Lucky Shot. Era uma habilidade de ataque automático que causava dano proporcional à sorte. No entanto, foi dominado no sentido de que uma estatística de alta sorte permitia criticar facilmente. Não só isso, mas sua sorte também tornou difícil acertá-lo, já que ataques inevitáveis contra ele encontravam uma maneira milagrosa de errar. Quem disse que a sorte não era um superpoder? Foi sem dúvida a superpotência mais poderosa que existia. Os 12 membros principais passaram por muitas rodadas, eventualmente ultrapassando Draco ao alcançar a rodada 45. Neste ponto, os kobolds eram todos sargentos no mínimo, com muitos postos de capitão entre eles. Eles estavam extremamente estressados por esta intensa batalha, e os cavaleiros esqueletos do Drari Traveler foram reduzidos para 20. Kiran teve que usar sua habilidade Ataque Rush para afastar um monstro Captain Rank. Enquanto ele desferia uma quantidade infinita de socos, o sujeito se viu gritando um grito poderoso. Chá 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 chá. O Armspring foi sobrecarregado por ter que curar várias pessoas ao mesmo tempo, pois sua saúde diminuía. Ela teve sorte de todos serem jogadores de qualidade relativamente alta, então seu foco principal estava em ajudar a Kainu e Sanji, que permitiam muitos golpes em sua pessoa.
Jada e Jade estavam trancadas em seu próprio mundo enquanto Jada selecionava os números enquanto Jade defendia arduamente. Eles não tinham atenção de sobra para os outros. Slim, Fatih e Fitter foram reprimidos e não tiveram tempo de descobrir o que estava acontecendo entre eles. Eles se esforçaram ao máximo para apoiar um ao outro. Tia Amorosa foi solene ao criar um campo de veneno ao seu redor e até queimou energia da linhagem sanguínea usando a técnica de manifestação avançada para invocar sua víbora subaquática azul por completo. Rambunctioso estava suando e chegando enquanto lutava. Suas palavras causaram dano direto aos monstros, deixando-os também enfurecidos como resultado. Não foi uma habilidade. Seus insultos eram tão venenosos que causaram danos reais aos monstros. Isso também poderia ser considerado uma técnica. Silen Walker fez uma careta pela primeira vez quando seu traje começou a sofrer danos. Ele era um sujeito muito meticuloso e não gostava que seu estilo fosse infringido. No entanto, esta não era uma situação em que ele pudesse fazer a diferença. Na 50ª rodada, o grupo de 12 foi eliminado e enviado para a entrada da Caverna Perdida, onde alguns outros jogadores estavam reunindo membros para executar o modo normal. Parabéns por completar. Modo de sobrevivência Lost Cave tempo decorrido. 8:2.23 2:45 inimigos mortos. 45.876 chefes mortos. 203 rodadas concluídas. 50 mortes de equipe. 0 membros da equipe. 12 avaliação. A recompensa. 600% é XP 20 ouro. A recompensa não era ruim se fosse por pessoa, mas era dividida entre todos os 12 membros. Então não era tão boa, principalmente considerando o tempo gasto e a quantidade de inimigos mortos. Mas isso só aconteceria se usássemos o escopo das recompensas que Draco recebeu, o que seria uma comparação injusta. Guild Wars capítulo 195, completando a teoria das práticas mágicas. Draco chegou ao pátio do castelo Rank 7. Era o 6º dia de seu treinamento com Richmond e faltavam 73 dias para o leilão da loja Rank 7. Como o prazo foi reduzido para 10 dias, Draco deveria completar seu treinamento básico em 4 dias. Isso presumia que os cálculos da Ietraço e de Richmond fossem precisos. Depois disso, Draco seguiria em frente para treinar sua linhagem. No início, ele planejou se concentrar no treinamento de eficiência geral, algo que Eva poderia orientá-lo. Isso prometia ser muito mais exigente do que o treinamento de Richmond, e mesmo 69 dias não foram suficientes para alcançar a maestria. Afinal, Eva e o Lorde local foram treinados desde o momento em que puderam falar, e nem mesmo eles ousariam dizer que haviam alcançado o auge. Eva se ofereceu para ensiná-lo de maneira semelhante ao que ele estava fazendo com Richmond. Ele também aprenderia a teoria e tentaria implementá-la. Uma vez que ele tivesse uma compreensão fundamental, ele só precisaria ganhar experiência e familiaridade através do uso repetido. O próximo seria seu treinamento com Tia Amorosa, que lhe ensinaria as técnicas da herança do Deus Serpente. Era a herança mais familiar e utilizável de Draco, portanto ele estava confiante de que não teria dificuldades. Quanto ao demônio chifrudo e ao anjo negro, eles teriam que ser tratados a tempo. Draco não tinha planos de interagir com a família que havia escolhido abandoná-lo tão cedo, por mais boas que fossem as razões para fazê-lo. A amorosa tia pode ter percebido o sobrinho e dito a ele que resolveria algo para ele no futuro. Draco balançou a cabeça e voltou ao presente. Quanto ao assunto relativo à sua linhagem, isso ficaria para mais tarde. Neste momento, seu dever era terminar seu treinamento de Deus Mago. Neste dia Richmond fez um pedido absurdo a Draco. Vejo que você compreendeu os fundamentos da esfera e da caixa. Hoje, quero que você conjure os dois ao mesmo tempo e os mantenha juntos por pelo menos 10 minutos. As práticas serão consideradas completas. Draco franziu a testa profundamente. Conjurar qualquer um deles não era mais difícil para ele, mas fazer os dois ao mesmo tempo. Isso realmente o sobrecarregaria. Além disso, Richmond queria que ele segurasse os dois por 10 minutos. Isso parecia fácil, mas, vindo dele, o limite de tempo relativamente baixo praticamente indicava que era muito mais difícil do que qualquer uma das tarefas anteriores. Draco decidiu não perder tempo e começou. Ele levantou a mão direita e visualizou a esfera nela. Depois de ter formado com sucesso, ele levantou a esquerda e imaginou a forma da caixa se formando. No entanto,
Ele só pôde franzir a testa quando viu sua esfera já criada tremendo antes de se transformar na caixa. Quando ele tentou invocar a esfera adjacente à caixa, ela estremeceu e se transformou novamente na esfera. Richemont insistiu isso enquanto acariciava a barba, com um sorriso conhecedor no rosto, como se previsse tudo isso. No entanto, ele ficou em silêncio e deixou Draco descobrir seu próprio caminho. Draco tentou invocar a caixa antes da esfera, mas isso não mudou o resultado da última forma substituir a primeira. A mente de Draco passou por muitas probabilidades, graças à habilidade passiva Pinnacle Inteligência da raça Última Sunt. Ele concluiu que sua melhor aposta seria dividir sua mente em duas e visualizar cada forma individualmente, em vez de tentar tolamente manter ambas na vanguarda de sua mente. Na melhor das hipóteses, eles se sobreporiam e se tornariam uma forma única. Na pior das hipóteses, quebraria diretamente e se dispersaria em nada. Draco respirou fundo e focou sua mente. Este foi um feito incrivelmente fácil para um mestre do controle, já que a aquisição do vazio da perfeição os tornou mentalmente firmes. Porém, compartimentar sua mente era mais fácil falar do que fazer. Draco tentou várias vezes ao longo de 3 horas, mas só conseguiu fazer uma versão rudimentar que não duraria muito. Ele então tentou invocar a esfera e a caixa ao mesmo tempo, mas as duas formas estavam extremamente embaçadas. Além disso, Draco sentiu sua resistência mental e foco drenarem como se houvesse um vazamento. Ambas as formas se dissiparam após apenas 2 minutos e nem eram tão firmes ou sólidas para começar. Richemont restaurou o vigor total de Draco e gesticulou para que ele tentasse novamente. Draco dividiu sua mente mais uma vez, tentando manter a forma da caixa e da esfera ao mesmo tempo. Ele dividiu sua mente e colocou toda a sua concentração neste ato. Este ato se repetiu por 3 horas inteiras. Draco fez mais de 70 tentativas, das quais sua eficiência aumentou muito a cada tentativa. Depois de mais 3 horas, logo depois do meio-dia, Draco conseguiu particionar sua mente em apenas 5 segundos. Ele poderia manter uma forma estável dos dois feitiços por 7 minutos antes que eles se tornassem instáveis. Ele poderia durar mais 5 minutos com a forma estável, mas desapareceria depois disso. Embora cumulativamente tenham passado mais de 10 minutos, Draco não parou nem fingiu que havia passado. Claro, ele poderia argumentar que completou, mas escapar de detalhes técnicos mostrou uma vontade e uma mente fracas. Aquele que ele estaria traindo seria ele mesmo. Riveting e Shikari pensaram que era normal Draco progredir tão rapidamente, mas Zayn e Richemont tinham uma expressão estranha em seus rostos. Richemont porque viu Draco melhorando em uma velocidade tão rápida, Zayn porque ela podia sentir a aura de um incube de um corretor vindo de Draco. A verdade é que o rápido crescimento de Draco foi uma mistura das diversas habilidades e técnicas que ele possuía, bem como de seu talento natural. No entanto, o maior contribuidor, neste caso, foi sua herança do Anjo Negro, que possui habilidades psíquicas notáveis. Até agora, Draco só poderia influenciar o mundo externo através da sedução, mas em sua própria mente, ele poderia exibir muito mais. Afinal, todo o seu cérebro era feito de massa negra. Em outras palavras, sua rápida progressão nesta tarefa foi facilitada por sua linhagem, mostrando que as pessoas da herança do Anjo Negro eram mais do que rostos bonitos. No futuro, Draco aprenderia que eles não eram necessariamente mais fracos do que seus companheiros do demônio com chifres ou da herança do deus serpente. Após mais 3 horas de esforço contínuo, Draco foi capaz de dividir sua mente em 2 segundos e manter a forma estável de ambas as formas por 11 minutos e as formas instáveis por mais 8 minutos. Ao soltá-lo, Draco respirou fundo. Terminei. Richemont sorriu e concordou. Sim, você é. Você completou a teoria das práticas mágicas sem problemas. Parabéns por completar. Teoria das práticas mágicas de Richemont recompensa. O segmento final da missão lendária Espada e Feitiçaria. Finalmente, ficamos com a última sessão do seu treinamento antes que você possa ser chamado de Deus Mago Rudimentar. Richemont disse levemente. Eu já mostrei como um feitiço é gerado e executado. Agora, você mesmo seguirá as etapas para criar seu próprio feitiço. Draco fechou os olhos e começou a imaginar isso depois de ver o aviso familiar do sistema. Anúncio do sistema para o jogador. Você entende a formação de feitiço de Richemont? Se sim, será realizado um teste antes da conclusão deste segmento. Caso contrário,
O tempo da aula será estendido e a aula será repetida. Aceitar. Sem número. Draco tentou primeiro com a esfera. Sem a necessidade de dividir sua mente, ele foi instantaneamente capaz de invocar a forma com uma facilidade repugnante. Ele usou sua vontade para inscrever runas no formato da esfera, o mesmo tipo de runas que ele usou em encantamento. O que ele escreveu foi uma chama fraca será gerada. Depois de aprender com as consequências de se superestimar, Draco não tentou imediatamente criar magia de ataque. Ele não estava muito confiante de que conseguiria reunir energia mundana suficiente, então optou por subir. Assim que terminou de aplicar o conhecimento dos elementos, Draco tentou infundir sua vontade na esfera. Ele nunca havia praticado esse estágio de forma alguma, mas era fácil de fazer, pois a própria esfera foi formada a partir de sua vontade. Depois disso veio a parte relativamente difícil, que era o fornecimento de recursos para alimentar o feitiço. Draco iniciou sua teoria de causa e efeito, convocando energia mundana para preencher a esfera. O conhecimento dos elementos do feitiço de brotamento era simples, o que significava que a quantidade de recursos necessários era minúscula. Infelizmente, Draco não sabia disso, então encheu a esfera e fechou-a como tinha visto Richmond fazer. No momento em que o fez, uma chama gigante de fogo irrompeu de sua palma, quase no auge de uma grande fogueira. Foi repentino e inesperado, chocando a todos, exceto o Richmond, que sorriu bajulador. Draco ficou atordoado por uns segundos antes de usar sua vontade para tentar controlar a chama. Sua vontade foi bastante moderada, então ele foi capaz de reduzi-la a um nível mais estável, liberando um pouco de energia mundana. O fogo se reduziu a uma pequena chama que queimava suavemente na palma da mão de Draco, e ele não pôde deixar de ficar completamente fascinado por ela. Em sua vida passada, ele foi um espadachim puro com uma agilidade absurda. Naturalmente, houve um tempo em que Draco achava que magia era algo legal e invejava aquelas classes de magos por serem capazes de manejá-la. No entanto, depois de lutar e derrotar tantos deles, sua admiração por eles acabou diminuindo. O fato de nenhuma única classe mágica ocupar o top 10 do ranking só aumentou seu escárnio por eles. Hoje ele aprendeu que não foi culpa da magia. Foi a própria inépcia do usuário. Confiando na magia objetiva e não aprendendo a lançar por conta própria, era como entrar no Tour de France de bicicleta com rodinhas. Draco não pôde deixar de se sentir envergonhado em nome de todos os jogadores da classe mágica no Bondless atualmente quando fez essa comparação. A parte triste é que todos eles também pensaram que o que estavam fazendo era revolucionário. Draco segurou o fogo por alguns minutos antes de fornecer um pouco mais de energia mundial. Ele se certificou de que continuasse sendo um gotejamento suave, já que arrastar grandes quantidades o cansaria. Como tal, ele foi capaz de manter o fogo por 30 minutos de forma estável antes de dissipá-lo. Quando ele dissipou, ele não estava cansado. Em vez disso, sentiu-se um pouco tenso. Richmond falou neste momento. Esta é a vantagem de um sistema teórico e prático passo a passo para a aprendizagem, pegando os segmentos do todo e lidando com eles individualmente antes de colocá-los juntos. Se você tivesse começado com a formação de feitiços desde o início, tentando criar esse pequeno fio depois que eu expliquei apenas a teoria, sem passar pelas práticas, você poderia ter passado até 4 anos antes de dominá-lo. Draco concordou. Ele não era um aprendiz ou aluno petulante que considerava os processos de fala de seu professor ou mestre muito irritantes ou difíceis. Ele era um adulto que sabia que na vida era preciso esforço para alcançar resultados. Quanto mais esforço útil for colocado em um ato, mais benéfico será o resultado. Agora que ele seguiu o processo relativamente longo de Richmond, ele se sentiu capaz de formar um feitiço muito básico. No entanto, Draco sabia que estava longe de terminar. Agora, tente formar um feitiço de ataque. Richmond solicitou. Draco passou pelo processo de fazer uma bola de fogo e chegou ao estágio de preenchimento de recursos. Aqui, ele cerrou os dentes e convocou uma torrente de energia mundana para preencher o feitiço. No momento em que a esfera foi preenchida, o cabelo de Draco estava emaranhado de suor. Se não fosse por seu alto atributo Focus, ajudando a manter o feitiço estável através da redução do consumo de resistência mental, ele poderia ter perdido o controle. Por assim dizer, o Focus não ajudou na teoria de causa e efeito, que era o estágio de coleta de recursos. Aquele dependia exclusivamente dele.
Se não fosse pelo fato de que sua herança do Anjo Negro estava começando a se ativar sutilmente, ele nem teria força mental para fazer tudo isso. Draco desfez o feitiço e uma bola de fogo de tamanho médio apareceu em sua palma. Ele imediatamente disparou contra Richmond, que simplesmente ergueu uma barreira de água enquanto sorria. A bola de fogo colidiu com o escudo de água e explodiu, sem causar danos. Draco não ficou triste com isso, pois ganhou a iluminação ao realizar todo o processo sozinho. Foi muito diferente de assistir Richmond fazer isso, mesmo com os olhos de Kaelo. Draco entendeu como cada segmento se conectava e reforçava outro para produzir um resultado funcional. Como tal, ele fez outra tentativa do mesmo feitiço bola de fogo, implementando os sentimentos e ideias que tinha nos processos. O resultado foi que sua velocidade em passar pelos procedimentos de formação de feitiços foi muito mais rápida. Quanto ao estágio de coleta de recursos, não houve um atalho rápido, então ele estava mais uma vez cansado quando o feitiço foi concluído. Depois de concluí-lo, o feitiço parecia muito mais estável e sólido comparado ao anterior. Este foi um tipo de crescimento radical que só a prática poderia criar. Depois de disparar Draco tentou de novo durante as 2 horas restantes que teve com Richmond. No momento em que a aula terminou e ele retornou ao castelo Rank 7, Draco conseguiu formar a bola de fogo em 3 segundos e seu dano foi pelo menos 10% melhor que a versão objetiva do livro de habilidades. Esta foi uma mistura de suas próprias ideias, bem como dicas sutis e sugestões de Richmond. Ele disse a Draco que eles continuariam pelos próximos 3 dias antes que o treinamento fosse concluído. Quando Draco chegou ao castelo, ele notou que as criadas pareciam bem diferentes de ontem. Todos tinham aparência razoável, mas agora era como se ele fosse gerente da maior empresa de modelos. Todas as criadas eram muito mais flexíveis e deliciosas. Até Zaine ficou um pouco impressionada com o quão saborosos eles pareciam, e ela ponderou pensativamente. Mesmo que Draco não tivesse uma reação exemplar, Zaine finalmente teve a ideia de um plano, enquanto seu cérebro afiado zumbia com truques e esquemas. Ela se separou do grupo e se aproximou da empregada doméstica Verita. Depois de afastá-la para discutir algo, Zaine desapareceu. Draco não prestou atenção nela, mas Ikari e Rivetingnit sim. Os dois trocaram um olhar, mas não disseram nada. Rivetingnit poderia deduzir perfeitamente o que estava acontecendo, enquanto Ikari só tinha um palpite. Assim que eles entraram no quarto, Draco decidiu passar seu tempo elaborando algo para Jada. Como tal, ele retirou um minério incomum chamado pedra de lava. Este minério tinha propriedades de fogo menores e era um dos materiais mais básicos para fazer armas de elemento fogo, ou armas mais preparadas para aceitar encantamentos de fogo. Draco fundiu e refinou o minério, transformando-o em um lingote de qualidade requintada. Depois de fazer isso, ele derreteu o lingote enquanto filtrava em busca de impurezas. Afinal, apenas lingotes de grau perfeito poderiam ser trabalhados sem penalidades. Draco ainda estava no grau elite de ferraria, no nível 38, 93%. Neste rank, era suposto lidar com itens incomuns, na melhor das hipóteses, e apenas brincar com itens raros quando alguém tivesse uma inspiração repentina ou se sentisse com sorte. Conseguir até mesmo um lingote de qualidade requintada foi surpreendente e só poderia ser atribuído à sua habilidade. Depois de jogar o lingote aquecido na bigorna do conjunto Semi-Epic Blacksmithing que Ikari havia gerado para ele, Draco respirou fundo e ergueu um Johnny sobre o material. Ikari ativou seu lançamento automático de cura pela luz branca, em preparação para o resultado que ela sabia que aconteceria. Eva não estava lá quando ele estava elaborando, mas Ikari contou a ela o que aconteceria. Como tal, ela estava preparada para o impacto. Eva não tinha um Dragobond como Ikari, mas ela sofria de uma intensa dor fantasma sempre que Draco era ferido, e era por isso que Draco teria preferido que ela não estivesse perto dele naquele momento. No entanto, ele poderia realmente afugentar Eva? Quem sabe se ela não usaria a herança do olho abissal para tentar consumir todas as paredes entre eles. Draco derrubou Mjolnir com força e vigor incomparáveis. Se ele fosse fazer isso, ele faria. Agora que ele tinha Ikari aqui, tudo deveria ficar bem. Quando o Mjolnir se conectou com o lingote, a energia mundial foi puxada em uma torrente, transformando o lingote em sua variante épica. Lingote Artifir, material classificação, épico uso,
Ferraria. A mão de Draco pegou fogo instantaneamente. Quando ele atingiu o ferro alto, ele foi ferido por causa de sua robustez e afiação, fazendo com que seu braço se quebrasse e se transformasse em um saco de carne. No entanto, o lingote artifício era do elemento fogo, então sua reação continha o poder das chamas também. Draco quase gritou quando sua mão foi queimada em poucos segundos. Icaria empalideceu e seu lançamento automático Willy-Ling instantaneamente restaurou Draco à perfeição, mas seus lábios tremeram fortemente quando ela viu o que Draco teve que suportar. Quanto a Eva, ela estava ainda pior. Ela agarrou diretamente o braço direito e embalou como se também tivesse sofrido uma queimadura, mas estava bem. Seus olhos estavam apertados e seu rosto era de agonia. Draco baixou o martelo e começou o processo de forjamento. Cada golpe fazia seu braço explodir em chamas, depois curar, depois explodir em chamas, depois curar. Embora a dor fosse inacreditável, também houve um benefício surpreendente. Anúncio do sistema para o jogador: sua resistência ao fogo está aumentando. O incremento total será tabulado após a conclusão do processo de têmpera. Claro, Pointless era esse tipo de MMO-Fever. Embora não seja possível aumentar as estatísticas manualmente através de treinamento ou exercício, certamente é possível aumentar a maestria ou a resistência da maneira mais difícil, sem depender de poções ou equipamentos. Isso acalmou um pouco a dor que Draco sentia e ele continuou com um brilho feroz nos olhos. Tanto Ikari quanto Eva também sofreram, com Ikari perdendo saúde e Eva sofrendo intensa dor fantasma. No entanto, tudo chegou ao fim quando Draco finalmente moldou o lingote no formato de uma pequena varinha de metal que exalava ampla energia térmica. Draco terminou o processo de ferraria e agora era a hora do processo de encantamento. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.